Olá, pessoal, tudo bem? Agora a gente vai estar corrigindo as questões de biologia A, tá? Referente a material genético, a DNA, tá? E vamos estar mostrando o porquê é tal questão e por que não é ela, por que tal questão é errada, tudo bem? Bom, deixa eu apresentar aqui uma janela, aqui. Bom, está compartilhando, né? Primeiro vamos para essas duas questões, tá? A primeira fala: em que processo celular a duplicação semiconservativa do DNA ocorre e por quê? Bom, ela ocorre na mitose, tudo bem? Após ocorrer a divisão celular, é necessária a duplicação do material genético, que é para ele ser exatamente igual ao seu molde, tudo bem? E vai gerar duas novas células, filhas, idênticas à da mãe. Tranquilo? Ou seja, ocorre na mitose, tá? E ocorre a duplicação do material também, que vem do molde para a duplicação do material genético da mãe. Tem que ser exatamente igual. Caso isso não aconteça, de ser diferente o material genético, que pode ocorrer algum erro, pode acontecer algum problema aí, tá? O corpo ele pode estar reagindo de uma outra maneira, como se desse um bug no nosso corpo, sabe? Igual quando o computador trava. Tudo bem? Bom, vamos para a segunda. Qual é a enzima presente na duplicação de material genético do DNA? Tá? Essa é uma questão. A segunda questão é: qual é a sua função? A enzima presente é a DNA polimerase, tá? Ela auxilia na, na captura de nucleotídeos. E aonde fica esses nucleotídeos? Eles ficam livres no citoplasma, tá? E ela ajuda a juntar isso na fita molde. Sempre respeitando a complementariedade das bases nitrogenadas, assim como vocês viram na apostila, que é basicamente adenina com timina e citosina com guanina. Vai ter uma questão mais para frente de vestibular que eu vou estar explicando melhor isso daí, tá bom? É uma questão de verdadeiro e falso. Bom, vamos agora para os exercícios de vestibular. A primeira questão fala o seguinte: a duplicação do DNA é essencial para que as células filhas tenham a quantidade adequada de material genético após divisão celular. Tranquilo? Isso é um fato. Na duplicação do DNA, uma das fitas de DNA serve como molde. Então eu tenho uma fita e eu preciso que na minha duplicação esse resultado da duplicação seja exatamente igual o material genético à minha primeira fita de DNA, tá bom? Serve como molde. E, ao final, a nova fita será formada por uma fita parental e uma recém-sintetizada. Por esse motivo, dizemos que a duplicação é conservativa? Não, ela não conserva as fitas originais, tá? Ela origina outras, tá? As células filhas. É desigual? Não, não pode ser desigual. Tranquilo? Tanto pelo fato que elas dividem em duas outras células com o mesmo material genético. Tranquilo? E é exatamente igual ao molde, tá? Dependente? Não, ela não depende de nenhum outro fator para que isso ocorra, tá? Ela é independente. Tranquilo? Complementar? Não, as fitas complementares são formadas por uma molécula de RNA mensageiro. Ou seja, na hora da prova, você tem que estar com isso na ponta da língua, saber que cada um tem a sua função. E através disso, você já vai eliminando as questões que são absurdas. Tudo bem? E a resposta é a E, que está sublinhada em amarelo, né? Que é semi-conservativa, ou seja, conserva a fita molde e origina uma fita nova. Ela é semi-conservativa. Dá para confundir com a conservativa, tá? Mas como eu expliquei, aqui na semi-conservativa, ela conserva a fita molde e origina uma fita nova.
Quando ocorre isso, é a duplicação de DNA semi-conservativa. Tranquilo? Vamos para a segunda. Durante a formação de uma fita de DNA, nucleotídeos são ligados de modo a formar uma nova molécula. Isso é um fato. Ponto. Esses nucleotídeos são adicionados pela ação da. Aqui nós já sabemos que é DNA polimerase, tá? Mas vamos entender por que não é a primase, a topoisomerase, é quase um trava-língua aí, tá bom? Porque não é a DNA helicase e a isomerase. Bom, a DNA primase, ela, como o próprio nome já diz, é algo primário, é algo que está acontecendo no início da sintetização para formar uma nova molécula. Elas sintetizam os primers, que são pequenas sequências de DNA, tá bom? Ela não é responsável para ligar nucleotídeo nenhum. O DNA topoisomerase, nossa, que nome gigante. E qual a função desse nome gigante do DNA topoisomerase? Tem a função de desenrolar o DNA quando ele está totalmente compactado, totalmente condensado ali, sabe? Quando está todo enrolado, tá? DNA helicase. Ele tem a função de abrir essas fitas quando elas estão, né, Não, me confundi. O DNA helicase, ele separa as fitas e deixa numa abertura como se fosse uma abertura de hélice, que se assemelha muito àquele formato que a gente vê do DNA, geralmente em desenhos, geralmente em livros, tá? Que é aquelas duas camadas em hélice. E tem o DNA isomerase, que ele funciona como uma tesoura, que após o DNA estiver pronto, ele vai lá e corta no tamanho ideal, tá? Que a célula está precisando. Então, nenhuma desses nomes que eu falei tem a função, né, de ligar os nucleotídeos, só restando a polimerase, que, propriamente dita, possui a capacidade de adicionar nucleotídeos, tá? É quase uma decoreba isso, mas é importante a gente saber. Lembrar, começar a associar nomes. Por exemplo, DNA helicase, L-hélice. Aí a gente já lembra do formato em hélice do DNA. Tranquilo? Primase, primers, primeiras, pequenas sequências de DNA. Tranquilo? Quando você aprende certos conceitos, se ele aparece numa questão, por exemplo, você já sabe, eu sei o conceito disso. Então, como eu sei o contexto disso, eu sei do que ele se trata, não é o que a questão está pedindo. Então, quanto mais conhecimento, mais você conseguir decorar esses nomes, decorar não, aprender. Tem total diferença, né? Vai ser importante para vocês, na hora de qualquer prova. Bom, vamos para a terceira questão, né? Na duplicação de DNA, uma nova fita é formada a partir de uma fita usada como molde. Isso é um fato, tá? Ele está apresentando um fato para a gente. Para que a síntese de uma nova fita ocorra, é necessário que duas fitas do DNA parental se separem. Isso é feito pela enzima, ou seja, qual enzima é responsável para separar essas duas fitas? Lembra que a gente já comentou aqui na questão de cima? O DNA helicase é responsável pela separação das fitas para abertura de hélice. Então a gente já mata tudo aqui, ó. Ou seja, resposta D. Separação das fitas em abertura de hélice está quase de mão beijada, tá? E assim como eu expliquei na questão anterior, na questão 2, segue as mesmas funções, obviamente, né? O polimerase, a primase, topoisomerase e a isomerase. Tranquilo? Essa daqui já é um pouco mais extensa, ela é de verdadeiro ou falso. Não, não é de verdadeiro ou falso, ela é de afirmativa, tá? Mas vamos entender ela, vamos desmiuçar o que essa questão está pedindo. Questão 4. Em 1953, Watson e Crick decifraram que a estrutura da molécula de DNA, ácido desoxirribonucleico, é uma dupla de hélice, responsável pelas características dos organismos. Ou seja,
O DNA é o que dá característica para o organismo. Se eu sou assim e se você é assim, é tudo por conta do DNA. É isso que nos torna uns seres tão diversos, tá? Responsável pelas características dos organismos. Isso é um fato. Comecem a reparar que toda questão ela começa com um fato. E você pode usufruir muito disso dela, tá? Com os conhecimentos atuais, julgue as afirmativas sobre as moléculas do DNA, tá? Ou seja, ele quer que você interprete as afirmações e veja em qual ordem está. Tranquilo? A primeira afirmação: na autoduplicação da molécula de DNA, cada filamento original serve de molde para a síntese de um novo filamento. Duplicação semiconservativa. Isso é verdade. Afirmação 2. A base nitrogenada adenina emparelha-se com a citosina, enquanto a timina emparelha-se com a guanina. Certo? Aí já tem algo de errado. A gente já falou lá em cima que é totalmente ao contrário com isso. É adenina com timina e citosina com guanina. Mas vamos lá. 3. As bases nitrogenadas dos dois filamentos estão unidas por ligações dominadas pontes de hidrogênio. Isso é verdade. Bom, vamos ver o que a questão está pedindo. Estão corretas as afirmações somente a 1? A 1 está correta. Mas a 3 também está correta. Logo, a A não é a nossa resposta. Somente a 2? Não, a 2 está totalmente errada. Tá? É adenina com timina e citosina com guanina. A C, a 1 e a 2, como a gente já sabe que a 2 está totalmente errada, a gente já desconsidera essa questão, tá? A D, a 1 e a 3, sim, é correto afirmar que a afirmação 1 e a afirmação 3 está correta. E logo por tabela, só para conferir, é sempre importante conferir, não é porque você achou a resposta aqui que você não vai conferir os outros, as outras alternativas, tudo bem? Às vezes a gente se confunde. Somente a 2 e a 3, não. Tudo que tiver a 2 vai estar errado, tá? Como eu expliquei, a adenina não emparelha-se, ou seja, não se junta com a citosina. E muito menos a timina com guanina. É ao contrário. Adenina com timina, tudo bem? E citosina com guanina. Bom, finalizamos a questão 4. Vamos para a questão 5, tá? Considere os seguintes eventos. Evento 1. Ruptura das ligações entre as bases nitrogenadas. Tranquilo. Evento 2. Ligação entre nucleotídeos. Tá. Evento 3. Pareamento de nucleotídeos. Tudo bem. Agora, o que a questão pede? Durante a replicação do DNA, a sequência de eventos corretas é... Bom, nós temos 3 eventos aqui. Eles estão fora de ordem, né? Ou não, a gente precisa ver. Mas a gente tem que ver, a partir das frases que ele está nos dando, a partir dos eventos, o que começa primeiro e o que termina. Tranquilo? Bom, aqui a está falando que começa o 1 primeiro, a ruptura das ligações entre as bases nitrogenadas. Esse é o primeiro processo. Então, está correto. Qual seria o segundo processo? Aqui a A está falando que é a 2. Ligação entre nucleotídeos. Não. Antes de haver ligações entre nucleotídeos, precisamos de pareamentos entre nucleotídeos. Logo, a gente descarta todas as outras questões, porque são apenas 3 eventos, e nós já afirmamos que a 1 é o primeiro evento, ficaria nessa ordem. Evento número 1 por primeiro, evento número 3 por segundo, e por final, evento número 2 por último, né? Por terceiro.
Sendo assim, a B, a resposta correta. Tranquilo? Mas é sempre bom confirmar para ver se não tem alguma pegadinha. Tudo bem, pessoal? Que não é esse caso. Tomar uma aguinha. Cadê minha garrafa? Bom, a 6 ela é um pouco mais complexa, tá? Ela é do Enem. Vamos lá, vamos entender ela, vamos entender o que ela quer passar pra gente. Nos dias de hoje, podemos dizer que praticamente todos os seres humanos já ouviram em algum momento falar sobre DNA e seu papel na hereditariedade da maioria dos organismos, né? Porém, foi apenas em 1952, um ano antes da descrição do modelo de DNA em dupla hélice por Watson Crick, ou Crick, não sei de onde ele é, se é alemão ou se é inglês, mas se for alemão é Crick, se for americano é Crick, tudo bem? Que foi confirmado, sem sombra de dúvidas, que o DNA é material genético. Isso é um fato. No artigo que os dois escreveram, a molécula de DNA, eles sugeriram um modelo de como essa molécula deveria se replicar, ou seja, uma hipótese de como ela se replica. Beleza. Em 1958, Mendelssohn e Stahl realizaram experimentos utilizando os isótopos pesados de nitrogênios, que foram incorporados às bases nitrogenadas para avaliar como se daria a replicação da molécula. Eles queriam provar aquela hipótese. Tudo bem? A partir dos resultados, confirmaram o modelo sugerido por Watson e Crick, que tinha como premissa básica o rompimento das pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas, que é o que a gente sabe hoje, né? Isso aqui foi uma introdução, tá? É um fato histórico do que ocorreu na época, que o Enem adora essas 90% das questões do Enem, seja de humanas, língua portuguesa, né, linguagem e biologia, por exemplo, ela começa com uma historinha, tá? Você pode aproveitar algumas coisas dela. Agora vem a questão realmente. Considerando a estrutura da molécula de DNA e a posição das pontes de hidrogênios na mesma, os experimentos realizados por Mendelssohn e Stahl a respeito da replicação dessas moléculas levaram à conclusão... Opa, apertei demais. Levaram à conclusão de que? Ou seja, qual a conclusão que eles chegaram? Obviamente, eles chegaram na nossa conclusão que nós temos hoje, né? Na questão da replicação semi-conservativa. Mas vamos lá, vamos entender o que a questão está pedindo. E as alternativas que ela está disponibilizando. A replicação do DNA é conservativa. Isto é, a fita dupla filha é recém-sintetizada e o filamento parental é conservado. Ela não é conservativa, assim como a gente viu nas outras questões. Então a gente já elimina essa questão. Tranquilo? A B. A replicação do DNA é dispersiva. Isto é, opa, de novo, eu tô apoiando a tecnologia. Bom, vamos lá de novo. B. A replicação de DNA é dispersiva. Isto é, as fitas filhas contêm DNA recém-sintetizados e parentais em cada uma das fitas. Não é, pessoal. Eu vou mostrar um exemplo ali depois, tá? Que eu tô com uma imagem, acho que vocês viram porque eu apertei muito para baixo, tá? E eu vou estar explicando para vocês. A C. A replicação é semi-conservativa. Até aí tudo bem. Isto é, as fitas filhas consistem de uma fita parental e uma recém-sintetizada. Essa informação está correta, assim como nós vimos na outra questão, tudo bem? Ela precisa de um molde, e esse molde vai ser denominado uma replicação semi-conservativa, tudo bem? Ali tem a imagem e vai ficar um pouco mais claro para vocês, um pouco mais claro para vocês. Tranquilo? Mas olha só, vai repetir de novo conservativa e semi-conservativa. Até então, a gente precisa entender o que tem de diferente nessas duas questões, da D para A E para C, para entender. Tranquilo? Vamos lá, a D. A replicação do DNA é conservativa. Não é. Ou seja,
as fitas filhas consistem de moléculas de DNA parental. Não, pessoal, está totalmente errado. Assim como nós vimos, a replicação ela é semiconservativa. Tudo bem? Mas aí fala que é semiconservativa. A replicação é semiconservativa. Isto é, as fitas filhas consistem em uma fita molde e uma fita codificadora. Não, pessoal, não existe essa questão aí de fita codificadora. É uma fita recém-sintetizada. É muito importante a gente entender isso, tudo bem? Sendo assim, a questão 6, a resposta correta é a C. Agora eu trouxe como se fosse um desenho aqui para vocês, tudo bem? Explicando aqui no lado esquerdo, eu não sei se o mouse aparece aí, mas numa última apresentação que eu fiz não apareceu. Mas a gente vai explicar o que é conservativo, o que é semi-conservativo e o que é aquele DNA disperso que ele falou. O conservativo, você está vendo que tem aqui o molde, né, na cor roxa, aqui no primeiro lado esquerdo, caso o mouse não esteja aparecendo. E ele vai duplicar em 2 células originais e 2 outras moldes, tudo bem? Essas moldes são as células filhas recém-sintetizadas, que são dessa cor mais clarinha aqui, tá? Acho que é um azul, um verde, não sei dizer, mas é uma cor mais clara do que esse azulzinho, tá? Ou esse roxo. Eu sou horrível com cor, tá? Não sou daltônico não, eu sou horrível com cor mesmo. Já na semi-conservativa, que é a questão C, que a questão C aborda, aqui a gente tem o molde, né? E aqui você percebe que de um lado ele está totalmente com material genético não, totalmente com o molde que ele manteve, e aqui nós temos o que ele gerou desse molde, tá? E você percebe que ele fica dos dois lados, ele intercala isso. Diferente do dispersivo, que cada parte dele, ele vai alternando ele mescla, não é que ele vai alternando, ele mescla os dois materiais genéticos ali, tudo bem? E aqui fica mais exemplificado, ó. A replicação semi-conservativa é o modelo onde as duas fitas de DNA se desconectam. E cada uma serve... Espera aí que minha tela está quebradinha aqui. E cada uma serve de modelo para a síntese de uma fita complementar nova, que é esse primeiro modelo que eu mostrei para vocês. O resultado são 2 moléculas de DNA com fita original e uma fita nova, tá? Conservativa? Ah, não, perdão, pessoal. Essa que eu expliquei é semi-conservativa, exatamente. Eu estava achando esquisito. Essa primeira aqui é semi-conservativa, tá? Que é a do meio. Já a conservativa, que é a primeira, é que nesse modelo, a replicação do DNA resulta em uma molécula formada por 2 fitas originais, tá? Idênticas à molécula originais de DNA, e outras moléculas formadas por 2 novas fitas, tá? Com exatamente a mesma sequência de moléculas originais. Diferente da dispersiva, que é a última ali, né? O nosso último modelinho. Onde que no modelo dispersivo, a replicação do DNA resulta em 2 moléculas de DNA que são misturas, ou como a gente chama de híbrido, que é a mistura, né? De 2 materiais ali, parental e da molécula filha, tá? Nesse modelo, cada fita individual é uma colcha de retalhos, basicamente, ali. Esse exemplo que eu consigo colocar para vocês. Que fica alternando ali para mostrar que ele é híbrido. Tranquilo? Bom, basicamente foi isso. Eu espero que vocês estejam estudando bem, estejam entendendo o conteúdo, tá? Qualquer dúvida, se eu não deixei muito claro algo aqui, vocês podem estar falando, me chamando no privado. Eu estou no grupo lá, meu nome é Paulo Lopes, tá? O meu número está tanto no DNA, olha, no grupo DNA é bom, no grupo da Maria Carolina de Jesus, né? E na Maria Carolina de Jesus Campina, que eu sou professor de Biologia B, tranquilo? Vocês podem tirar dúvida comigo, qualquer professor. Ah, professor, não entendi tal termo que você usou ali. Você pode estar chamando eu ou qualquer professor de biologia para estar tirando essa dúvida, tranquilo? E amanhã nós vamos explicar as questões de biologia B, tá bom? Dia 28/7.
Então, eu acho que é isso, espero que vocês tenham entendido, não tenha deixado muito confuso para vocês, né. Até a próxima.